I'm a doctor and I've heard some nurses telling, oh, he is Australian, I can't understand what he says. And I thought, this is my chance. The Australian patient told me what he was feeling about his pain. I could understand when it finished. I was so satisfied. Dentro do meu trabalho, também na minha vida profissional, ajudou muito. A empresa que eu trabalho não é brasileira. E eu participava de algumas reuniões, eu nunca entendi o que as pessoas estavam falando. E agora eu já consigo entender o que elas estão falando. My name is Virginia. I'm 69 years old. I was born in Juiz de Fora, Minas Gerais. But in 1982, I got married and moved to Ipatinga, Minas Gerais too. E o efeito cotonete tem sido extremamente eficaz para mim no meu aprendizado. Inclusive, alguns amigos já comentaram o quanto eu melhorei meu inglês. Isso me deixa extremamente feliz. Fiquei maravilhada quando eu vi que eu não preciso mais ver a série em português, entendeu? Eu consigo agora ver uma série em inglês, totalmente em inglês, e te contar exatamente o que aconteceu. Uma coisa que destravou muito a minha cabeça e melhorou pra caramba, pra melhorar o meu listening e minha pronúncia, foram as técnicas do barra-barra e o efeito cotonete. Com esses dois, eu já consigo compreender as séries e os filmes com legenda em inglês e áudio em inglês. E é uma outra prova dessa evolução que eu tinha, porque antes eu só assistia ou dublado ou com legenda em português. Pois muito bem, Brasil, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nova temporada Fluência Sim. Welcome to the second episode. É o que, Gabi? Não entendi o que você falou. Eu desenho. Welcome to the second episode. Já vai anotando. Lembra lá, produção, qual que é a nossa regra aqui? Grab a pen and paper. Very good. Produção tá on aqui, viu, gente? Ó, então anote aí, tá? Welcome to the second episode. Bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio. E aí, se você assistiu ao primeiro episódio, como que ficaria primeiro episódio, ó? Ficaria first episode. Primeiro episódio. Segundo, second. Beleza? Já fica aí esse vocabulário elementar para você. Mas, se você assistiu ao first episode, você já começou a ficar familiarizado com essa técnica. Técnica barra-barra, que te ajuda a ter clareza automática em relação à pronúncia do inglês. E não só clareza, mas também confiança, o que é essencial quando o assunto é falar inglês. Afinal de contas, quem é que gosta de estar fazendo um negócio sem se sentir confiante, sem ter essa segurança? Então, TBB vem para poder resolver esse obstáculo que as pessoas têm ao estudar inglês. Quer ver? Olha só. Welcome to the second episode. Vamos tentar repetir comigo em voz alta? Ó, repeat after me. Welcome to the second episode. Ótimo. Você tem agora aqui, ó, o caminho das pedras para praticar a pronúncia. Você me pergunta, oh meu Deus, onde estou, Gabi? Where am I? Olha aí, já uma segunda frase para você poder anotar aí, ó. Primeiro, welcome to the second episode. E agora já anote aí, ó. Where am I? Já vai tentando. Conteúdo, né? Já começamos com conteúdo aqui, Sem gente. rodeio, Sem né? rodeio, sem murrinhagem de conteúdo. Então, quando você quiser perguntar assim, onde estou? Where am I? E a resposta? You're here. Você está aqui. Inclusive, eu mostrei para você essa frase no first episode. Então, você está no episódio de número 2. Lembrando que essas aulas, elas seguem uma ordem lógica. Então, para o conteúdo da aula 2 fazer super sentido, cara, é muito massa que você tenha assistido da aula 1. Para o que da aula 3 faça sentido, entendeu? Assistiu da aula 1 e da aula 2. Ainda dá para assistir o da aula 1, produção? Dá sim, o link está aqui na descrição e no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, estamos entregando os materiais lá também no grupo. Perfeito, então no grupo VIP a gente está mandando para vocês os links, até mesmo do que você não conseguiu assistir, e os links dos materiais, tá, gente? Porque tá, meu Jesus amado, tá rolando apostila também, para vocês poderem praticar, fazer exercício de fixação e ter uma experiência completa nessa nova temporada Fluência Sim. Episódio de número 1,
Falar inglês com fluidez não é sobre estudar, é sobre os 4 P's. Pergunto, é da sua vontade, é do seu objetivo, é um sonho para você conseguir abrir a boca e falar inglês? A coisa fluir? Pois é. Na aula de número 1, a gente viu que não adianta você estar simplesmente ali estudando. Eu tô aprendendo inglês aleatório. Falamos de gramática. E aí, gramática, será que ajuda ou atrapalha? Então, tudo isso você vai descobrir na aula número 1. E eu já comecei a apontar para você, inclusive, solução. E a gente falou sobre a técnica de 4 P's da fluidez. Inclusive, para quem assistiu essa aula 1, vamos testar os seus conhecimentos agora. Mande aqui no chat quais são os 4 P's. Beleza? Quais são os 4 P's da fluidez? Isso aqui é essencial para você acompanhar os nossos próximos encontros. Uma vez que você entende esse universo, gente, eu vou te falar uma coisa, tá? Um efeito colateral. Você vicia. Você não consegue mais desgrudar. E não só porque você vicia, mas o seu brain. Olha aqui, ó. Your brain. O seu cérebro vicia nisso daqui porque a clareza e a organização é incomparável. É uma coisa que você olha e você fala assim, gente, assim eu dou conta de aprender inglês. Assim funfa, né? Assim funfa demais. Eu não tô tirando isso da minha cabeça não, tá? Tô, por exemplo, tirando isso daqui dos diversos, inúmeros, centenas, se não milhares de feedbacks que vocês mandaram lá no Instagram, por e-mail, aqui no YouTube, de efeito de aula 1. Então, essa aula 1, ela é imperdível. Assista depois, tá? Dessa aula 2. Hoje, os gringos não falam rápido demais. Seu ouvido é que está sujo. Como assim, Gabi? Eu vou te provar isso aqui hoje, tá? E já posso te adiantar aqui. Quando eu conheci esse universo de efeito cotonete, o meu ouvido mudou da água pro vinho no inglês. Eu finalmente entendi uma coisa que ninguém tinha me ensinado. Fez sentido pra mim. Caraca, essa sensação que eu tenho de que o cara tá falando com a batata quente na boca, que o cara tá querendo falar rápido demais, não é isso. Existe uma lógica por trás, existem padrões. Que delícia, tudo organizado. Então, eu já mapeei mais de 36 padrões dentro da técnica de efeito cotonete para limpar os seus ouvidos. Vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, relaxa. Aula 3, método DQD na prática. O seu cérebro vai te agradecer por isso daqui. Você já vai ter a super experiência de conseguir assistir inglês 100% inglês, tá? Sem legenda e conseguir ter uma compreensão de... Parece até que o negócio está em português. Então, você vai começar a viver essa experiência aqui na aula 3. E a aula 4, 12 meses mais um método igual a inglês com fluidez. Inclusive, um cronograma para você, um plano de estudo de como estudar, o que fazer, qual caminho seguir. As aulas vão sair do ar. Então, se organize-se para você assistir o quanto antes, tá? Para baixar os materiais, que depois a galera fica chorando. Gabi, eu não assisti porque o cachorro comeu o cabo do fio, não sei o quê. Se organize, tá, meu povo? Agora é hora de realizar. Mas, Gabi, eu tô começando inglês agora do zero. Não importa. Gabi, eu já estudei inglês. Consigo ler uma coisa ou outra e travo para falar. Não importa. Gabi, eu sou aposentada. Não importa. Gabi, eu moro no Brasil, nunca viajei para fora. Não importa. Não importa o momento que você está agora, percebe? Se você quer falar inglês com fluidez, veja só, you're in the right place. Até rimou. Gostei disso, hein, produção? Anota aí, equipe, ó. Se você quer falar inglês com fluidez, you're in the right place. Adoro essa coisa. Sabe essa coisa cafonice? Eu amo. Tia do pavê. Então, ó. You're in the right place. Essa frase significa você está no lugar certo. Técnica //. You're in the right place. Observa aqui, ó. Hoje é um dia da gente falar um pouco mais sobre pronúncia, tá? Olha só, na hora que a gente faz esse Rzinho aqui, a gente faz um Rzinho de atenção. Right. Então, a gente tem esse tipo de código aqui dentro de TBB, que é esse R de atenção, que é um R como se tivesse um U imaginário em seguida dele. Então, percebe, ó? Uma coisa é eu falar assim, ó. Rarara. Faz comigo. Rarara. Outra coisa é eu fazer ha, ha, ha. São meio que 2 sons de R diferentes, né? Agora faz pra mim assim, ó. Ra, ra, ra. Percebe? Parece que tem um U.
Ra, ra, ra. Então, aqui, ó, right, right. You're in the right place. Você está no lugar certo. Quer falar inglês com fluidez? You're in the right place. Então já manda pra mim no chat aí. Essa pode ser a nossa hashtag do nosso movimento aqui, ó. Inglês com fluidez. Em 2024. Manda aí. Mas vão falar inglês com fluidez. Exatamente. Mande aí, ó. Qual característica você se encaixa em qual grupo? Tô começando do zerão e vou falar inglês com fluidez? Digita aí no chat. Declare para o universo, profetize. Os nossos sonhos, eles acontecem primeiramente na nossa cabeça. Na hora que a gente verbaliza, a gente fala, cara, eu vou conseguir isso aqui. E veja, você está muito mais próximo do que você imagina, porque agora tu tá tendo passo a passo para isso. Então, a gente está transformando esse sonho aí em objetivo, em meta, em algo concreto. Então, mande aí no chat, hashtag inglês com fluidez. E melhor, tá? Se você quer aprender a falar inglês com fluidez de forma mais rápida e mais fácil, que até que eu tô te provando aqui ao longo dessa semana, you're in the right place ao quadrado. Você está no lugar certo ao quadrado. Sabe por quê? Porque todo o passo a passo que você tá aprendendo aqui comigo, com o DQD ao longo dessa semana, é para quê? Para você aprender a falar, então desenvolver o seu speaking no inglês, entender o inglês, mas utilizando o que o seu cérebro já criou e já desenvolveu para aprender a falar português. Então, não é uma coisa totalmente do zero na sua cabeça. A gente vai usar essa inteligência, essa musculatura que ele já usou, ele já sabe o caminho para aprender a falar um idioma. Então, a gente vai respeitar essa forma natural de você aprender a falar uma língua, e aí dessa forma a gente consegue acelerar infinitamente os seus resultados com inglês. E como eu falei para você até no first episode, você já conseguir falar um inglês maravilhoso desde a sua aula de número 1. Até já comecei a dar essa degustação para eles, né, produção? Ó, no first episode, a gente já foi começando a praticar aqui, né? Oh, the year is almost over. How was your 2024? Was it good? It was the best year of my life. Really? Why? Tá vendo? Se você não assistiu, essa aula 1 está imperdível. Então, bora aprender a usar o inglês de forma inteligente. Aprender a falar inglês com fluidez usando a forma natural que o seu cérebro usa para poder aprender a falar um idioma, respeitando isso daqui. Isso pode parecer óbvio, né? Mas toda vez que eu faço eventos como esse aqui, eu recebo 1 zilhão de mensagens falando que Gabi, já estudei inglês, mas é muito tempo mesmo, anos e anos. Até consigo ler uma coisa ou outra, mas eu travo completamente para falar. Não consigo usar esse inglês. Eu acho que inglês não é para mim. Inclusive, se você faz uma pesquisa no Google, até coloquei aqui, tirei um print para mostrar para vocês, ó. Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Aí logo abaixo, ó, Brasil tem 1% da população fluente em 1% da população fluente em inglês. Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo. Então, quer dizer, como é que o Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo e aqui tem um índice tão baixo de pessoas falando inglês? O que acontece? O que está acontecendo? Tem algo de muito errado aqui. E isso tem muito a ver com o que eu apresentei para vocês sobre a questão das nossas habilidades lentas e rápidas. Essa semana de Fluência Sim está sendo a semana para eu te mostrar esse caminho das pedras de como ter resultado no seu inglês e, como a gente viu, focando nas suas habilidades rápidas. Primeiramente, hoje é dia das peças se encaixarem. Inclusive, você vai ver por que eu trouxe isso daqui. Isso aqui faz parte de método DQD. Olha a ludicidade, né? Por que eu trago isso daqui? Porque o seu cérebro ama. E lembra que aqui estamos num triângulo amoroso, tá? Não estamos só eu e você aqui, você e eu. Tem o seu cérebro no jogo também. Então, eu, com o método DQD, te dou o passo a passo, você anota e repete em voz alta, faz a sua parte, e é o seu cérebro que junta essas pontas. Então, você não está sozinho agora, de jeito nenhum. Respira fundo. Vamos lá, todo mundo comigo. Já pega esse inglês aqui, ó. Mas, respira fundo.
Então, esse take a deep breath é a ideia de respirar fundo. Mas respira fundo porque trago solução para vocês aqui. Olha a pronúncia. But take a deep breath. Fica muito fácil, né, produção? Fala aí. Quando bota a técnica barra, dá aquela... Ai, satisfação. Agora eu tô me sentindo em casa. Ó. Essa é confiança automática. But take a deep breath. Só que aí tem um detalhe aqui, tá, produção? Inclusive é o tema da aula de hoje. Porque aí você vai lá e aprende, né, a pronúncia isolada das palavras. Então, ó, but take a deep breath. Aí você vai lá assistir um filme, uma série, o cara vira e fala assim, ó, but take a deep breath. But take a deep breath. But take a deep breath. Veja, essa pronúncia ela não está errada, mas ela está quadrada. Porque quando eles vão falar, montar uma frase naturalmente, conversando como eu estou fazendo aqui, é muito comum deles falarem but take a deep breath, but take a deep breath, but take a deep breath, but take a deep breath. Que diacho é isso que está acontecendo? O seu antigo eu pensa, eles estão falando rápido demais. E não é velocidade, gente, é conexão. Eu vou te mostrar vários padrões de efeito cotonete no nosso encontro de hoje, tá? Efeito cotonete vai mudar completamente a sua forma de ouvir o inglês. E eu não tô sozinha nessa não, tá? Quer ver? Olha só. Sempre achei velho pra aprender inglês. Eu não entendia nada. Esses camaradas falam rápido demais. Eu nunca vou aprender isso aí. Eu vi um vídeo da Prof. Gabi falando exatamente isso. Você que acha que o nativo fala rápido demais. Opa! Falando comigo? A metodologia do Descomplica que Destravar é fantástica. Hoje eu consigo ouvir música e entender o que estão falando. Eu consigo assistir filmes, séries e entender o que estão falando. And this week, for the first time, I watched the TV series with English subtitles. I was very proud of myself and extremely happy with my achievement. And I know it was possible only because of the method. Que o efeito cotonete aliado com a técnica barra faz com que a gente entenda o que está por trás daquele inglês tradicional que eu já havia aprendido. Sempre tem um trecho de um vídeo ou uma série em inglês. Isso é muito melhor do que às vezes um áudio gravado, que nem a gente sabe que tem nos cursinhos, que a gente ouve no áudio não é o inglês que a gente vai ouvir na rua. Então, isso às vezes me fazia sentir que eu não estava conseguindo entender o inglês, mas hoje eu já consigo enxergar de uma forma completamente diferente. Nas séries é uma coisa que eu percebo muito, porque antes eu só via só com o áudio em inglês, mas a legenda em português. Hoje eu já tento tirar tudo, sim. Aquilo se tornou tão comum que parece que eu tô vendo em português. Sinceramente, é uma realização pessoal, assim, que eu vou ter o resto da vida. A técnica efeito cotonete da Gabi, ele é simplesmente transformador. E eu só tô no começo. Eu já até entendo, né, o que as pessoas estão falando nos filmes. It's so amazing, é muito incrível, gente. Ouvir música, assistir filme, entender piada, parece que ficou muito mais fácil. E hoje a minha família, meus amigos, eles ficam, uau, olha ela. Lembrando do conteúdo da aula de número 1. 2 pessoas, em que uma dessas pessoas é você, estão conversando sobre the year, sobre o ano. E a pessoa 1 pergunta, caraca, olha, o ano tá acabando. Como foi o seu 2024? Aqui a gente tá fazendo um exercício de visualização, né? Fingindo que já estamos em dezembro de 2024. Você lá no final do ano, mais especificamente, on December 17th, no dia 17 de dezembro. E aí perguntou, e aí, foi um bom ano? O que foi que você falou pra pessoa A? Caraca, it was the best year of my life. Foi o melhor ano da minha vida. E aí a pessoa perguntou, oh, really? Why? Sério? Por quê? Veja, o que você vai responder para essa pessoa? A primeira frase vai ser o seguinte, eu conheci o amor da minha vida. Vamos lá, quem está procurando um amor da vida aí, ó, profetiza que esse será o ano. I met the love of my life. Então, a gente vai explorar tudo isso daqui com calma, aplicando o DQD, tá? Então, olha que interessante. A gente tem aqui, ó, I met, que seria esse eu conheci, ó, tudo bem organizado. Quem, hein? The love of my life. O amor da minha vida.
Primeiramente, vamos falar sobre pronunciation, sobre pronúncia. Vimos na aula 1 que não adianta você ficar pegando a pronúncia abstrata, que a pronúncia abstrata faz com que a gente fique só o quê? Inseguro, o adulto fica inseguro para poder repetir o inglês. O que é a pronúncia abstrata? Repete aí comigo, gente, vamos lá. I met the love of my life. Aí você fala, caraca, não tô conseguindo não, viu? Não tô sentindo corrente aqui não. Olha aqui, ó. E aí a gente vem o quê? Com solução. Técnica / traz essa concretude para você. Veja, I met the love of my life. I met, ó, é um E bem aberto. I met the love of my life. Eu conheci o amor da minha vida. Esse I met, a intenção dele, então, é eu conheci, né, no passado. O que temos aqui? Uma estrutura bloco. E aí a gente viu na aula 1 que aqui então temos um pote 2, por isso que está aqui de amarelo, uma estrutura bloco. Quando eu quero falar em inglês que eu conheci nananana no passado, in the past, quer dizer, eu posso usar a estrutura de I met nananã. No caso aqui, posso botar tal pessoa, né? Eu venho aqui e coloco o meu complemento. Já está o suficiente aqui? Não, não está suficiente. Nem para mim, que sei isso aqui de cor e salteado, está suficiente. Por quê? Vimos lá na aula de número 1 que dentro do DQD, examples are the key. Os exemplos são a chave. Logo, olha como eu posso dar vida para esse I met nananã. Imagine lá que você fala assim, caraca, ontem à noite, vamos colocar aqui, como é que você fala ontem à noite em inglês, ó? Last night. Então, a gente tá falando sobre esse período de tempo aqui, ó. Last night. Ontem à noite, eu conheci a minha sogra. Então, como que fica minha sogra em inglês? If you know the answer, se você sabe a resposta, bote aqui no chat. Se você não sabe, relaxa, você vai anotar agora. I met my, eu conheci a minha, I met my sogra em inglês é a sua mãe por lei. Quando você casa, você ganha uma segunda mãe. É a sua mother-in-law. Veja, em inglês, para eu poder falar lei, eu falo law. I met my mother-in-law. A minha mãe na lei. Entendeu como fica fácil fazendo essa associação? Inclusive, na aula 3 e na aula 4, a gente vai falar muito sobre esse aspecto de memorização. Como que você retém todo esse conteúdo na sua cabeça? Como que você estimula o seu cérebro para ele poder, cara, virar uma esponja? Eu conheci os meus sogros, né? Então, aqui agora eu tô me referindo à minha sogra e ao meu sogro juntos. Então, existe uma palavra específica no inglês para representar os sogros. Sogro e sogra juntos, in-laws. Vou botar aqui do lado, tá? Então, esses vocabulários extras, ó. I met my mother-in-law. Uma coisa interessante aqui é, de onde vem esse met? Né? Você já viu que ele tá no passado. Ele vem da ação de meet. Então, meet é o quê? Conhecer. Encontrar, enfim, então conhecer. What's the past of meet? Qual que é o passado de meet? Met, para dar a ideia de que eu conheci in the past. No caso que a gente tá falando, que é tipo last night, na última noite, na noite anterior. Beleza? Então, mais uma vez. I met the love of my life. Então, eu conheci o amor da minha vida. Inclusive, tem até uma música super famosa que é assim, né? Ele fala, quando eu te conheci no verão... Quem já ouviu essa música? Ele fala, when I met you in the summer. Eu esqueci o nome do cantor, enfim. Mas olha só, ele fala então, quando eu conheci, tá vendo, ó, in the past. Quando eu conheci você no verão. Então, olha que interessante. Temos aqui essa estrutura claramente, né, ó. I met, eu conheci. Quem? My mother-in-law? My in-laws? Não, you, eu conheci você. I met you. Esse when aqui dá a ideia do quando. E temos aqui o in the summer. Então, no verão.
Maravilha? Então, por exemplo, eu poderia falar, quando eu conheci você ontem à noite. Então, when I met you last night. Olha que maravilha. When I met you last night. Então, aqui eu posso vir e colocar a combinação que eu quiser. Olha só essa outra cena. Yeah, I met this woman. Yeah, I met this woman. Eu conheci essa mulher. Pote 2 aqui, ó. Estrutura bloco de I met. E aqui temos o complemento de this woman. Quer dizer, esta mulher. I met my mother-in-law. I met you. I met this woman. Tá vendo o tanto de combinação que a gente pode fazer? Vai ficar fácil de você entender como que montamos frases no inglês. Olha aqui para isso. Chegou o momento deles brilharem aqui. Então, imagine só que eu tenho aqui a intenção de falar eu conheci, e a gente está vendo essa estrutura bloco de I met. I met. E aí, o que eu posso colocar aqui? Veja, I met my mother-in-law. I met my mother-in-law. Ou eu posso fazer o quê? I met my in-laws. I met you. I met you. Ou aqui. I met this woman. Eu conheci esta mulher no verão. Aí eu vou começar a aumentar a minha frase, ó. Eu conheci essa mulher no verão. I met this woman in the summer. I met this woman in the summer. Olha só, a frase começando a ficar com uma cauda longa. Eu posso falar I met this woman last night. E colocar esse complemento aqui. E aí o céu é o limite. No DQD, uma vez que a gente entende a estrutura, a structure, o céu é o limite. Então, aqui a estrutura base é de I met. Eu conheci. Caraca, eu conheci, dá para poder botar um monte de coisa aqui. Agora, eu quero que você observe a forma que ele está falando isso nessa cena. Sinta aí de novo. Vamos lá, vou botar mais um play novamente aqui. Yeah, I met this woman. Observa que quando ele fala isso, ele não fala assim, ó. I met this woman. O que ele faz aqui? I met this woman, I met this woman, I met this woman. Parece que ele está comendo aí uma palavra, não é verdade? Parece que ele está falando mais rápido. Veja, uma coisa é eu falar I met this woman, com esses 4 momentos. Outra coisa é eu falar I met this woman, I met this woman. Então, o que temos aqui? Aqui, meu povo, vamos ter um padrão de efeito cotonete que eu já vou te ensinar aqui, então. E ele está acontecendo bem aqui, ó. Anote aí, meu povo, ó. Vou passar esse padrão de efeito cotonete 1 de 36 para vocês, né? Falei para vocês que eu já mapeei mais de 36 padrões. Então, vamos lá. 1 de 36. Anote assim, ó. 2C igual. Quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima palavra começa com esse mesmo som de consoante, a tendência é cortar um dos sons, porque são 2 sons iguais, percebe? Então, a tendência não é uma regra, é um padrão, ou seja, acontece com muita frequência. É de cortar um desses sons. Vamos entender isso aqui na prática? Veja, na fala natural deles, então, quando eles têm esse ambiente aqui, uma palavra termina com um som de consoante e a palavra seguinte começa com esse mesmo som. Observou aqui? A tendência é de aplicar um 2C igual, esse padrão de efeito cotonete. Logo, a tendência é de somir com um desses sons. Então, ao invés do cara falar, ó, I met this, fazendo esse momento aqui de met e depois de this, a tendência é fazer o quê, gente? Ó, I met this. Assim ficou bem claro, hein? I met. I met this.
I met this. Eu deixo esse sonzinho de T só pro segundo aqui, para eu não ficar redundante e repetitiva. Então, isso é um fenômeno natural de fala. Beleza? É um fenômeno tão natural que se você chegar para questionar isso para um gringo que fale lá, né, o American English, Canadian English, que são os que eu utilizo de referência aqui, o cara não vai ter nem consciência disso. Ele vai falar, e eu faço isso, é? Aí você vai gravar ele falando, ele fala, caraca, eu faço mesmo. Nunca tinha reparado. E a mesma coisa, inclusive, acontece com a gente no português. Os gringos, quando estão aprendendo português, eles ficam se questionando também dentro disso. Então, até a gente, dentro do português, temos essas conexões naturais de fala. Só que no inglês, isso é mais acentuado, porque uma característica da língua inglesa, no geral, é essa economia, é essa praticidade. Principalmente quando a gente está falando sobre spoken English, inglês falado. Percebe? Então, ó, I met this woman. Então, é por isso que nessa cena ele fala assim, ó, I met this woman. Olha só. Yeah, I met this woman. Então, o seu ouvido, ele não vai ficar mais assim, gente, quem é I met this? I met this? Meu Deus. Você já sabe que, I met this. E aqui tem um 2C igual. Então, você começa agora a treinar o seu ouvido para, de fato, aprender a ter um listening massa no inglês. Aqui você já entendeu o fenômeno que aconteceu. I met, cadê o som do T? Você já entendeu que foi 2C igual. Só que observa aqui, ó, of. Se eu for analisar a pronúncia disso daqui isolada, né? Então, eu tenho assim, ó, love. Cuidado que a pronúncia disso aqui não é love, não é love. É um sonzinho de A fechado. E o som disso daqui, ó, é of. Também não é off, tá? Então, beleza. Love of. Agora, observa aqui, ó. Love of. Love of. Por que eu uni esses dois sons aqui? Não é aleatório, tá, gente? Existe explicação aqui, ó. Por que aqui a gente fala... A tendência, né, dos nativos é falarem love of, love of. Bom, aqui entra, então, outro padrão de efeito cotonete. Anote aí, ó, 2 de 36. Também vou ensinar isso daqui nessa semana, Fluência Sim. Anote aí, enquanto eu bebo uma água. Gabi, o que é essa hashtag que você coloca aqui? Isso aqui, gente, é mais... porque eu gosto. É para você poder entender, né? Eu converso muito com os alunos de QD por código, porque eu ensino método para eles. Dentro do curso fechado, eu não tô só ali dando aulas e dicas aleatórias de inglês. Eu tô ali para ensinar método, tá? Então, eu gosto de criar esses códigos para que eu consiga não ter que ficar sempre explicando a mesma coisa para eles. Então, dentro das aulas da plataforma, inclusive, eu já vou diretão enchendo os 4 P's da galera, porque uma vez que você entende o método, as técnicas, maravilha! E esse padrão de efeito cotonete diz o seguinte: quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima palavra começa com som de vogal, a tendência é de juntar esses sons. Então, de novo, tendência, não é uma regra 100% das vezes, mas é muito provável que eles apliquem este fenômeno aqui, de juntar esse sonzinho de consoante com o sonzinho de vogal da próxima palavra. Vamos ver isso aqui na prática? Olha só, tem uma música, inclusive, do Queen, que ele fala o quê? Eu acho linda essa música. Vamos lá. Quem lembra dessa música? Ele fala: Love of my life, you've hurt me. Vou até completar aqui, ó. Ele fala: amor da minha vida, você me machucou. Ele fala assim, ó: You've hurt me. Love of my life, you've hurt me. Então, você me machucou. Mas aqui eu não quero focar no você me machucou, não, tá? Eu quero que você foque nisso aqui, ó. Ele faz claramente um love of. Love of. O cara que tá lá desavisado, no inglês de livro quadrado, escutando aquele inglês, pegando só a pronúncia isolada das palavras, sem ninguém te dar esse conhecimento dessas conexões naturais de fala, de efeito cotonete, como que seu ouvido brasileiro escuta. O cara escuta um love of, ele fala: por que o cara tá falando love of? Ele tá falando muito rápido. Mas não é velocidade, gente, é o quê? Muito bem, conexão. Então, aqui você está entendendo o porquê dessa conexão.
O massa é isso. Essas conexões, se elas fossem arbitrárias, aleatórias, lascou. Porque é tipo assim, como é que você vai saber quando que um gringo quer ou não? Efeito cotonete te mostra aqui onde são esses ambientes propícios, esses lugares, esses momentos em que eles fazem essas conexões, esses fenômenos de sons, né? Então, ó, love of, porque você tem o quê? Som de consoante e som de vogal, aí eu sei. Agora você pode estar se questionando uma coisa. Epa, Gabi, olha aqui, encontrei um furo, Gabi, porque é vogal. E ó também é vogal. Então, esse não é um bom exemplo para isso daqui, porque você está falando que é som de consoante com som de vogal. E aí? É som. Observa, quando você pega a pronúncia dessa palavra aqui, como é que é a pronúncia isolada dela? De amor. Não é isso aqui, ó? Love. Observa, a pronúncia termina com som de consoante. Então, em termos de som, é como se esse E nem existisse. Opa! Logo, eu fico com esse espaço propício de som de consoante e som de vogal. Então, entrou, percebe? É diferente aqui, por exemplo, ó, observa. My, termina com som de vogal. My, um som de I, né? E aqui começa com som de consoante, tá vendo? Ó, não entra. Não é VC, é CV. Ou, por exemplo, aqui, ó. Do of pro my, também não tem conexão aqui. Por quê? Of é som de consoante, of. Só que my é som de consoante também. Então, também não entra. Agora, aqui tem um espaço super propício, porque esse E não é pronunciado, logo a palavra love termina com som de consoante. E aqui, of, começa com som de vogal. Então, por isso do love of, love of. Love of my life, you've hurt me. Pegou? Inclusive, fazendo uma recap, uma recapitulação lá da aula 1, ó, lá naquelas frases a gente tinha exemplos deste CV aqui acontecendo. Quando a pessoa A começou lá o diálogo, lembra? E ela falou assim, ó, o ano está quase acabando. Então, sim, ela pode pronunciar the year is almost over. Tá tranquilo. Agora, não se espante se ela também falar the year is almost. Is almost. Is almost. Is almost. Tá vendo que parece até uma palavra só? Ó. Is almost. E por que desse fenômeno de som, temos espaço propício para CV. Som de consoante aqui, som de vogal aqui. Então, opa, espaço propício para haver uma connection aqui. Is almost. Então, por isso que aqui, love of my life. I met the love of my life. The love of my life. O que mais aconteceu que fez o meu ano ser the best year of my life? Olha que lindeza, gente. É você lá, ó. On December 17th. Você lá no dia 17 de dezembro falando isso aqui. Sabe outra coisa que aconteceu? Eu aprendi a falar inglês com fluidez. Olha que maravilha, gente. Vamos estar lá comemorando, viu? I learned how to speak English naturally. I learned how to speak English naturally. Vamos lá para a organização que você merece. Olha só. I learned how to... Eu aprendi a fazer o quê? Speak English, falar inglês. De que forma? Naturally, com fluidez. I learned how to speak English naturally. Vou desenhar a pronúncia para você com TBB. Vem comigo. I learned how to. I learned how to speak English naturally. Naturally. Isso aqui é um pouco desafiador pra gente, tá? No português. Mas é com prática. Aqui já tá o caminho das pedras. Então, ó, naturally. Fala nat, depois really. Naturally. I learned how to speak English naturally. Temos uma estrutura bloco aqui. I learned how to
Não. Quer dizer, eu aprendi a bli, 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 bló, bló. Xiririri. Eu aprendi a fazer tal coisa. Então, aqui eu venho e coloco a minha ação. Entenderam aqui, gente? Posso passar para a próxima? Aí você fala sim, eu falo não. Espere. Examples are the key. Os exemplos são a chave. Esse é um dos valores de QD. Como que eu posso utilizar essa estrutura bloco, então? Eu aprendi a dirigir. Por exemplo, eu posso falar que eu aprendi a dirigir no verão. Ah, eu aprendi a dirigir no verão, lá nas dunas da praia, sei lá. Como é que eu falo no verão? Só para fazer uma recap aqui, ó, daquele vocabulário extra. Vamos supor que eu falo aqui, ó, in the summer. Bom que essa repetição, ela é sensacional para sua memorização. Fica tranquilo que em relação à memorização, eu vou falar mais sobre isso na aula 3 e na aula 4, tá? O foco de hoje não é memorização, mas isso aqui já são recursos de memorização, tá? Eu aprendi a dirigir. I learned how to... Como que você fala dirigir em inglês? Quem sabe, mande aí no chat para praticar. I learned how to drive. Só venho aqui e boto a ação. Ou, eu aprendi a amarrar o cadarço. Cadarço é uma palavra bem estranha, né? Como é que fica? Mande aí, ó. Eu aprendi a amarrar o cadarço. Gabi, eu não tenho ideia como é que fala amarrar o cadarço. Pois é, e é uma coisa que a gente faz sempre, né? Então, você tem que sim aprender esse tipo de vocabulário, que é o vocabulário que é, lembra que eu mostrei pra você, o mais utilizado, de coisas que fazemos todos os dias. Então, esses vocabulários elementares, eles estão lá dentro de pote 1, todos mapeados dentro de pote 1 de vocabulário elementar. Amarrar em inglês, podemos falar tie. I learned how to tie my shoes. Então, você pode falar só assim, né? Eu aprendi a amarrar o meu sapato, tá? I learned how to tie my shoes. Ou, se você quiser falar a ideia de cadarço, mais especificamente, vamos lá. Vamos usar truque, atalho para você memorizar. Como que fala cadarço em inglês? É só você associar que cadarço é o laço do sapato. Então, vai ser o quê? Shoelaces. Parece até shoelaces. Nossa, você tá com shoelaces. Piadinha de tia do pavê. É comprovado cientificamente, tá? Tias e tios do pavê conseguem aprender inglês mais rápido. Tie my shoelaces. Então, shoelaces são o quê? Tipo o laço do seu sapato. Mas você pode falar só tie my shoes, tá? I learned how to tie my shoes. O que a gente tem de característica aqui nessa estrutura bloco também, né? Tá vendo? Ó, eu aprendi. Estamos falando bastante de coisas in the past, no passado. Então, esse learned é o passado de learn, que é o quê? Aprender. Então, assim como temos vocabulários elementares, né? Igual a gente viu ali, a ideia do meet, que aí o passado de meet é o quê? What's the past of meet? Math. Passado de learn, aprender. Learned, aqui é só acrescentar o ED, learned. E assim por diante. Então, I learned how to, aprendi a fazer o quê? Drive. I learned how to tie my shoes. Eu aprendi a falar inglês. I learned how to speak English. Naturally, com fluidez, naturalmente. Maravilha? Olha essa cena de filme. I learned how to do this from my mother. I learned how to do this from my mother. I learned how to do this from my mother. I learned how to, quer dizer, temos a estrutura bloco aqui, ó. A gringa, ela tá usando essa estrutura bloco que você está aprendendo hoje. Eu aprendi a fazer tal coisa. A fazer o que aqui? No caso dessa frase, ela tá falando, eu aprendi a fazer mesmo. Aí, precisa saber o que é que eles estão falando lá no contexto, né? A fazer isso com a minha mãe. Então, quer dizer, foi a minha mãe que me ensinou a fazer isso daqui. I learned how to do this
from my mother. Olha essa organização, né, gente? Quando você entende a estrutura, o céu é o limite. O que eu poderia fazer aqui, ó? I learned how to... Ao invés de falar I learned how to do this, eu aprendi a o quê? A falar inglês. I learned how to speak English. Eu aprendi a falar inglês com quem? Quem foi que me ensinou a falar inglês? Aí vai estar você lá. Olha aqui, visualiza, gente. Joga pro universo e faz sua parte. Porque eu tô aqui para te dar o passo a passo, para te guiar. You're not alone anymore. Você está lá, ó. On December 17th. 17 de dezembro. Aí você vai falar essa frase aqui, ó. I learned how to speak English from Gabi Modesto, teacher. Quer dizer, ela que me ensinou. Eu aprendi a falar inglês com a Gabi Modesto. I learned how to... Eu aprendi a speak English. I learned how to speak English. Melhor. I learned how to speak English from Gabi Modesto. E deixa seu like, hein? Não seja um murrinha de like. Quero que você observe aqui, então, olha só. A pronúncia disso. Olha como ela fala essa frase. I learned how to do this from my mother. I learned how to do this from my mother. Ela fala I learned how to do this from my mother. I learned how to do this from my mother. How to... Gente, Gabi, tá surgindo até um sonzinho de R aí. Você não está doido, tá? Observa só. Aqui vai mais um padrão. Eu tô generosa, né? Diga aí, produção. Aqui vai mais um padrão de efeito cotonete, tá? Bote aí, ó. 3 de 36. Hashtag to. E o que esse padrão de hashtag diz? Quando o to está no meio da frase, essa palavrinha aqui, é comum eles fazerem um som de r, ao invés de to. Então, ele faz um sonzinho de r. No American English, Canadian English, esse é um fenômeno muito comum. Então, quando to está no meio da frase, é comum eles fazerem um som de r. E isso traz todo um dinamismo para a fala deles. Eu aprendi a falar inglês com fluidez. Então, ó, I learned how... Você pode fazer um som de to aqui, super, né? Como se estivesse pronunciando o número 2. How to speak, tranquilo. Só que um gringo falando isso aqui no American Canadian English é muito comum do cara meter um som de ir. How to speak, how to speak, how to speak. How to speak. Vem comigo, ó. Sinta o inglês. How to speak. How to speak. How to speak. O pobre do aluno lá no inglês de livro quadrado, escutando isso daqui, ele pira. Ele surta. Porque ele fala, quem é Haura? Quem é Haura? Pelo amor de Deus. Agora você já sabe desta tendência de fala deles. E estamos, então, o quê? Limpando estes ouvidos. Alinhando suas expectativas aqui. Oh, how to speak. Para você falar no seu speaking, pode continuar falando how to speak? Super. Está correto. Só que entenda que eles, ao usarem isso daqui, é muito mais fácil falar how to speak. Com o tempo, você também vai chegar nessa conclusão. Beleza? Mas, por enquanto, para você falar, vai no how to, que tá tudo bem. Então, ó, eu aprendi a falar inglês com fluidez. I learned how to speak English naturally. I learned how to speak, Sente aí essa pronúncia maravilhosa? Do mesmo jeito que aqui nessa frase que eu mostrei pra você dessa cena, ela faz esse how to do. I learned how to do this from my mother. I learned how to do this. How to do this. Pegou? Então, ó, eu aprendi a fazer isso. O que a gente tem aqui? Qual o padrão de efeito cotonete? Hashtag to. How to do this from my mother. Muda o jogo completamente. Olha como isso acontece com muita frequência. Olha essa outra cena. To learn how to cook.
Então, ela tá falando alguma coisa, né? Bli, 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 xiriririri, aprender a cozinhar. Então, ó, aprender a fazer tal coisa, o quê? A cozinhar. Então, ó, learn how to, aprender a fazer o quê? Cook. Aqui eu venho e boto a ação de cozinhar. Poderia ser learn how to speak, aprender a falar. Learn how to drive, aprender a dirigir. Learn how to tie my shoes, aprender a amarrar o meu sapato. E assim por diante, beleza? Em relação aqui ao vocabulário elementar, etc e tal. Pronúncia. Olha aqui, ó. A gente tem o to no meio da frase. Então, tem um ambiente propício para aplicar esse padrão de efeito cotonete. E esse som fica como haura, com azinho fechado, que é o que ela faz aqui, né? To learn how to cook. To learn how to cook. Aqui ela falou alguma coisa antes, que não tá aqui na cena. Só que observa uma coisa, por que eu peguei essa cena? Você vê que aqui tem o to? Só que esse to, ela faz o sonzinho de to mesmo. To learn. Esse Tzinho molhado. E só aqui ela faz o rã. Então, tá vendo? Por isso que eu mostrei. É comum, mas não é uma regra. Sempre que tiver o to. Vocês entenderam isso daqui? Porque aluno é ótimo de falar, ah, Gabi, mas você falou que era sempre. Então, eu tô sendo repetitiva e te mostrando que não é sempre. Mas é uma tendência muito braba. Percebe? Isso aqui não muda, gente, completamente. Diga aí. E aí, olha que lindo aqui, ó. Money, dinheiro. Lembra lá, a pessoa A não perguntou? Caraca, por que foi the best year of your life? E consegui um emprego melhor. Também no passado. Então, ó. And got. E consegui o quê? A better job. Um emprego melhor. Tá. Pronúncia. And got a better job. And got a better job. Já tô aplicando aqui, ó, efeito cotonete que eu vou mostrar pra vocês já, tá? Então, ó, and got a better job. Olha que interessante. Aqui podemos ter aqui, ó, a estrutura bloco de got a better. Consegui um xiriri melhor. Nesse caso aqui, job, ou seja, um emprego. Vamos ver isso na prática. Ó, and got a better. Não. Então, eu venho aqui e coloco o meu complemento. Eu posso combinar, então, essa estrutura bloco de pote 2 com... Ah, eu consegui um quarto melhor. Vamos lá, então, a gente vai mudar as nossas malas aqui para um quarto melhor, com vista para o mar, etc e tal. Então, você lá num hotel, usando o inglês no hotel. I got a better quarto de hotel em inglês. Então, para quem sabe aqui, ó, room. I got a better room. I got a better room. Eu consegui um quarto melhor. Ou eu posso falar, olha, eu consegui uma opção melhor. Num restaurant, numa loja, aí é que você pode usar em várias situações. Opção em inglês. Vimos lá na aula 1, lembra? Option. Fácil de memorizar também, ó. Option. I got a better option. I got a better room. I got a better job. Então, olha aqui. Usando color blocks. Então, blocos de cores, que é uma das técnicas do DQD. Olha essa organização. Eu consegui um emprego melhor. Então, vamos lá, ó. I got a better job. I got a better job. I got a better room. I got a better option. Entendeu, gente? Essa organização, essa clareza, essa calma. Para você organizar o inglês no seu brain, essa é a hora que seu cérebro tá pulando de alegria. Então, esse got, muito importante colocar aqui, ele tá vindo de onde, hein? Veja, a gente viu que o learned tava vindo do learn, né? O passado de learn. O got tá vindo de onde? Do get, que é uma ação super versátil do inglês, significam muitas coisas. Então, ele tá vindo daqui. O passado de get é got. Olha como eu tô sinalizando isso aqui para você. And gotta. Agora?
Não, gotta quer dizer, essas duas palavrinhas aqui estão formando gotta. Por quê? Vamos explorar comigo aqui, ó. Eu tenho som de consoante, som de vogal. Um espaço propício, então, para aplicar também CV. CV é bem famoso no inglês, tá, gente? Então, gotta. Só que, para facilitar ainda mais, no American e Canadian English, eles fazem o quê? Pegam esse sonzinho de T aqui e acabam botando um sonzinho de R. Então, também é muito comum, às vezes, o som do T virar um som de R pra gente, tá? Então, por isso que aqui fica, ao invés de gotta. And got a better job. And got a better job. And got a better option. And got a better idea. And got a better room. Então, e eu consegui um emprego melhor. É por isso que esse foi the best year of my life. A pessoa não perguntou, really? Why? Wow, it was the best year of your life. Why? Por quê? Olha o tanto de sonho realizado. I met the love of my life. I learned how to speak English naturally and got a better job. E arrumei um emprego melhor. Então, com DQD, tudo extremamente organizado para você. Estrutura bloco. I met. Quem aqui no caso? The love of my life. Estrutura bloco. I learned how to fazer o quê? Speak English naturally. E eu fiz o que também? And got a better. Eu consegui tal coisa melhor. Nesse caso aqui, um job. And got a better job. Pote 1 aqui, né, ó, pote 1. Aqui temos pote 2 e pote 3, técnica / te dando essa clareza automática. Sinta comigo aqui o inglês, ó, I, te dou um beliscão, você faz o quê? I met the love of my life. Vai praticando comigo em voz alta, porque agora você não tem mais desculpa. Eu não falo inglês, que eu não tenho segurança. Olha isso daqui, gente. Quer que eu desenhe mais ainda pra você? E aqui, por que não fica met the nesse exemplo que eu tô dando? O que também tá certo, tá? Falar met the. Porque aqui, ó, beleza, temos pote 3, pronúncia com TBB, e temos pote 4 aqui, né, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quem tá assistindo a aula a partir de agora não vai entender nada, mas porque eu fui explicando o método durante a aula, tá? Então, aqui, ó, a gente tem pote 4 aqui. Temos pote 4 aqui também. Então, ó, I met the love of my life. I met the love of my life. Olha aí, a pronúncia linda. Aqui, ó. I learned how to speak English naturally. Olha essa calma aqui, gente, curtindo a jornada. Um dos valores DQD, você curtir a sua jornada, não sair que nem um doido pegando um monte de conteúdo aleatório, aprendendo, internalizando a coisa. I learned how to speak English naturally. Onde temos pote 4 de efeito cotonete aqui, né? Vimos que nesse to aqui, né, ó, how to speak. I learned how to speak English naturally. Inclusive aqui, ó, também daria para aplicar outro efeito cotonete, CV, ó. Som de consoante e som de vogal, speak English. How to speak English
naturally. Estão acontecendo outros padrões de efeito cotonete aqui também, tá? Mas hoje eu tô focando nesses 3 aqui. Na aula 3 eu vou ensinar mais pra vocês, tá? Então já coloca aí, vai ao ar às 8h05 da noite, a aula 3. And got a better job. Então, pensando aqui na pronúncia. And got a better job. Tipo um som de D com J. Job. And got a better job. Então, aqui, veja, por que temos esse gotta aqui? Também outro padrão de efeito cotonete que a gente viu durante essa aula, né? Aqui, ó. Que na verdade temos 2 padrões aqui. Nessa frase também temos outros também, mas que eu vou explicar para vocês mais na aula 3. Então, tá vendo aqui, gente? Olha só. Agora limpando aqui, ó, para ficar organizado. Vamos praticar juntos, então? E olhe você já falando um inglês maravilhoso. Então, vou deixar aqui só os TBBs pra gente poder praticar juntos, tá? Acompanhe comigo. Daí. I met the love of my life. I learned how to speak English naturally and got a better job. Se com 3 padrões de efeito cotonete você já deu essa limpada boa, olha o tanto de cena que a gente viu, né? Trechos de cena. Cara, imagine na aula 3, que eu vou trazer uma cena maior, você já vai conseguir entender uma cena grande ali de inglês, tá? 100% inglês, sem legenda. Tanto de frase que a gente montou aqui com color blocks, em momento algum, novamente, eu trouxe grammar rules pra você. Mas tá cheio de regra de gramática aqui, só que você não precisa ter consciência dessas grammar rules para desenvolver suas habilidades rápidas de falar e de entender e ficar com o inglês maravilhoso. Então, mais uma vez, consegui te provar por A mais B mais C que você consegue sim já falar um inglês maravilhoso na sua primeira aula. Aí, isso é possível e só é possível quando o nosso foco está em desenvolver as suas habilidades rápidas. Quando a gente começa já, ó, a limpar o seu ouvido com a expectativa do inglês que você vai ouvir por aí. Montar frases com estrutura bloco, enchendo os seus, ó, eu vou trazer para vocês aqui, ó, os 4 potes estão aqui. A gente vai fazer uma dinâmica bem legal na aula 3. Gabi, eu queria muito todo esse conteúdo para eu poder estar praticando. Tá aqui, ó, com imagem, com tudo. Baixe lá o PDF, inclusive da aula 1 também, a apostila, para você poder responder, revisar o conteúdo e curtir aí, ó, anotar. Se você não puder imprimir, pega um caderno e vai copiando ali. Faça o exercício de fixação. Inclusive, um dos pontos fortes de dentro do DQD é a apostila, cara. A apostila dos alunos eu posso trazer para vocês na aula 3 também. E fazer um tour, ela não tá por aqui. E fazer um tour completo para vocês dentro do curso fechado do Descomplica que Destrava, para vocês verem como que funciona essa dinâmica de você continuar estudando comigo através desse método, você aprender a learn how to speak English naturally, usando esse método, esse passo a passo, com TBB e tudo organizado. A apostila, o livro de inglês DQD é sensacional. Eu trago na aula 3, tá, produção? Me lembra aí de trazer aqui pra eles também. Mas vai dando spoiler. Pode dar spoiler pra eles? Eu vou abrir aqui então. Pra essa turma que vai abrir agora, na próxima segunda-feira, vai ter o Descomplica que Destrava, que é o curso completo de inglês. Dentro dessa combinação, deste combo, vamos ter o Descomplica que Destrava, ele é um curso completo de inglês, tá, gente? Que vai do básico até o avançado. Então, tem plataforma de estudo, tem o livro de inglês DQD, que eu até falei pra vocês, né, que eu vou trazer aqui na aula 3. Então, eu vou explicar tudo isso pra vocês no final da aula 3, então relaxa. Então, Descomplica que Destrava. Vai ter aula particular, Gabi? Vai ter aula particular de bônus para você poder ter um acompanhamento individualizado também, para poder dar uma complementada na sua experiência do curso. Vai ter desconto? Sim, um desconto de R$1.000. Eu vou mostrar para vocês o que você tem que fazer para poder conseguir garantir esse desconto de R$1.000, tá? A gente tá fazendo os últimos ajustes agora. Vai ter acelerador de fluência, que é um produto aqui dos estúdios DQD, um desafio
para você poder acelerar os seus resultados e aí você aprender em semanas o que você de repente levaria meses para poder aprender. Então, são aulas bem específicas e práticas para você literalmente já se ver falando inglês. Então, esse resultado é muito massa para você se sentir mais motivado na sua jornada. Então, acelerador de fluência também, práticas de conversação em grupo. Então, o produto de Conversation Club, você vai ter 1 ano de prática de conversação em grupo, tudo incluso no mesmo pacote, tá, gente? Então, a gente tá fazendo os últimos ajustes agora, mas aí na aula 3 eu já consigo dar o veredito final para vocês. A gente tá tentando viabilizar a melhor forma de colocar tudo isso no ar. Então, resumindo, ó, o DQD, super oferta com R$1.000 de desconto, aula de conversação, aula particular, desafio acelerador de fluência, enfim, efeito cotonete, TBB. Então, um mega combo para você poder falar inglês com fluidez. Então, já manda aí, ó, hashtag falar inglês com fluidez. Não marca bobeira, não perde essa oportunidade, porque você começando agora, cara, você tem aí um tempo maravilhoso para poder chegar lá no dia 17 de dezembro de 2024, já com esse inglês sensacional. Então aqui não é só um curso de plataforma com aulinhas gravadas lá não, sem falar de suporte, né, produção? Comunidade de alunos, enfim. Mas eu falei que era um spoiler, eu entreguei quase tudo aqui. Enfim, então na aula 3 eu compartilho tudo e vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, relax. Então, a aula 3 vai ter mais 4Ps, TBB, efeito cotonete, color blocks e a gente vai falar também sobre técnicas de memorização. Eu quero agora a sua ajuda, lembra? Eu preciso saber o seu feedback. Como que você se sentiu ao pegar este conteúdo aqui de hoje? Olha, eu passei para você 3 efeitos cotonete. Imagine só, na próxima aula que eu vou te ensinar mais. Hoje eu passei CV, 2C igual e to. Na aula que vem eu vou trazer mais de dentro daqueles 36. E um detalhe também, tá? Você pergunta, Gabi, como que eu posso continuar aprendendo com o efeito cotonete? Dentro do Descomplica que Destrava, na plataforma, eu mostro para vocês também depois. Tem um módulo só sobre efeito cotonete. Cada aula ali organizada, explicando um padrão, com vários exemplos, cena de filme. Então, a experiência é realmente completa dentro desse método. Eu quero saber como que você se sentiu hoje ao começar a conhecer sobre esse universo de efeito cotonete. Dei bastante cotonetada aqui em vocês. Me fale se você gostou de conhecer também sobre color blocks, como que isso daqui impactou você, a sua clareza ao montar frases em inglês. Eu gostei muito, tá, de como a gente fez na aula 1, lá no Instagram. Acesse lá, Gabi Modesto Teacher, e vai na última postagem que tá lá e me dá mas fale de sentimento. Tá? Não vai, foi legal a aula, gostei muito, ok, por quê? O que fez sentido para você? Qual foi a sua maior virada de chave? E para você poder baixar o material, a apostila da aula 2 da aula 1 e receber o link das próximas aulas, esteja lá dentro do nosso grupo VIP, do nosso grupo VIP, para não perder nada. Como eu entro no grupo VIP, tem um link que está aqui na descrição para você poder entrar lá dentro e fazer parte do nosso movimento, que é o quê? Hashtag inglês com fluidez. Então, mande aí no chat se você, cara, fala, Gabi, agora vai, cara, eu tô empolgadíssimo, mande aí, hashtag inglês com fluidez, e eu te vejo na aula de número 3, às 8h05 da noite, neste mesmo bate-horário. Se você foi anotando, repetindo em voz alta, aula 1. The year is almost over. How was your 2024? Was it good? It was the best year of my life. Really? Why? Well, I met the love of my life. I learned how to speak English naturally and got a better job. Se você foi anotando tudo isso, praticando, dando o seu melhor, você pode revisar ainda, tá? Lembrando que as aulas vão sair do ar, mas ainda dá tempo de você reassistir e revisar. Você merece falar inglês com fluidez esse ano e eu tô aqui para poder te ajudar. Até a aula 3, 8h05 da noite.